Oi, pessoal, tudo bem? E hoje eu tenho uma convidada especial, a Isabela, e ela vai estar conversando com a gente sobre como a leitura pode transformar a vida da gente. Olha que coisa legal, hein? Tudo bem? Tudo bem. Que bom ter você aqui, Isabela. Ai, eu Ó, tô fico de muito olho em feliz. você, ó, um tempão. Eu fico muito feliz e muito honrada. Falar sobre livros para mim é sempre um prazer. E eu tenho acompanhado as lives aqui no seu perfil e adoro. E ter sido convidada foi muito legal. Então, mais uma vez, muito obrigada. Falar sobre livros para mim é sempre maravilhoso. Eu que te agradeço, que eu sou fã. Eu estou sempre acompanhando o seu canal também. E então a gente eu já vinha nesse namoro aí. Vamos chamar a Isabela para a gente bater um papo. Então, antes de dar a palavra para você, para que você possa se apresentar para as pessoas que não te conhecem, então esse é um espaço, a mentoria é um espaço idealizado por mim. Meu nome é Ana Carlota, sou educadora, psicóloga, gerente de uma rede de escolas. Isabela trabalha numa das nossas escolas, é teacher. E eu sempre tive o desejo de ir além do espaço que a gente trabalha normalmente, além da escola, né? Para poder compartilhar com as pessoas aquilo que eu sou curiosa, aquilo que eu gosto, e curiosa eu sou muito. Então, nessa quarentena, as lives de quarta-feira vieram para suprir esse meu desejo da curiosidade, porque eu estou sempre convidando pessoas para estarem aqui comigo e de assuntos que eu gosto, que eu me interesso e que eu tenho certeza que para professores, educadores em geral, isso é muito importante também, né? Porque quando a gente tem uma cabeça aberta, quando a gente conhece de muitos assuntos, isso nos aproxima mais dos alunos, enfim. E então por isso a mentoria tem esse espaço, né? Eu vou estar aqui, Isabela, mediando esse nosso bate-papo, cuidando do horário, porque quando acabar essa live, automaticamente ela vai para o IGTV, mas eu preciso cuidar do horário, né? Porque você sabe Uhum. que ao vivo é A diferente, gente né? empolga. Exatamente. A gente já não gosta de falar, né? Meu Deus. Aí você vai ver, daqui a pouco eu vou falar, Isabela, falta 5 minutos. Você vai falar, não acredito. Mas é assim que a gente se diverte. Querida, conta um pouco para as pessoas quem é a Isabela. Meu nome é Isabela, eu tenho 26 anos, eu sou professora de língua inglesa, tem quase 10 anos, mais ou menos. E eu sou formada em Letras em Inglês pela Faculdade Federal de São João del Rei. E eu sou completamente apaixonada por livros. Os livros literalmente mudaram a minha vida, mudaram toda a minha história, a profissão que eu tenho hoje, quem eu sou, toda a minha história, minhas amizades aconteceram ao longo da minha vida por conta dos livros. Então, eles fazem muita parte da minha história e eu sou muito grata a tudo isso. Então, hoje em dia, eu sou professora de inglês em uma escola particular que faz parte da rede ACF, né? Que você comentou mais cedo, que é o Santo Inácio. E também sou professora de um curso livre de idiomas, que é o CCAA. Então, além de professora, eu também sou blogueira literária. Eu tenho um blog que é o Brincando de Escritora. Já tem uns 7, 8 anos, mais ou menos, em que eu publico resenhas, vlogs de leitura, tags, que são perguntas e respostas com livros. E também sou escritora. Eu tenho 2 contos e um livro publicado de forma independente pela Amazon. Que legal. Nossa, nós temos um monte de coisa para falar então. Um monte. Primeiro diz para as pessoas da onde você está falando, que eu tô aqui de São Paulo. Eu estou no sul de Minas, em Caxambu. Eu trabalho em Caxambu, Baipendi, mas eu moro em Caxambu, que é bem no sul de Minas. E nascida e criada por aqui, entre Caxambu e Baipendi. Com esse sotaque lindo dos Bem mineiros, mineira, não tem como né? negar. E todo o acolhimento que os mineiros têm quando eu vou para aí, nossa, é uma delícia, a gente não quer voltar nunca mais. E Isabela, conta pra gente como é que você falou dessa paixão pelos livros que mudou a sua vida. Como é que começou isso?
Então, a minha história, ela normalmente, ela é o contrário do que normalmente vai quando a pessoa conta que gosta de ler. As É. pessoas às vezes têm histórias fantásticas de quando ouviam histórias quando eram crianças. Eu, de fato, estudei, né, no colégio Santo Inácio a minha vida inteira e eu tenho histórias muito legais. Eu lembro de ler Bruxonilda, de ir para a biblioteca, porque eu sou apaixonada pela biblioteca da escola e tudo mais. Mas meu amor por livros mesmo começou quando eu estava na quinta série, né, que é a atual sexto ano, porque eu Uhum. não gostava de ler. Olha. Pré-adolescente tem umas coisas assim, né? De não gostar, às vezes, sem saber por que não gosta. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu não gostava de ler livros. Mas eu já era muito fã de Uhum. Harry Potter em questão dos filmes. E aí Uhum. uma professora que ela sabe que mudou a minha vida, inclusive ela está aqui, que é a Marlene, Uhum. ela um dia me chamou para conversar sobre o fato de que eu devia dar uma leitura e que isso facilitaria a minha vida, não só em português, que é a matéria que ela leciona, mas eu veria uma grande diferença em matemática, geografia, história, porque a interpretação de texto, querendo ou não, influencia em todas as matérias. E eu fiquei Sim. com aquele pé atrás, né? Eu ali com os meus 11 anos, né? Tipo assim, será que é isso mesmo? E a Marlene, não, Acho que ela tá me enganando, né? escolhe uma coisa que você gosta. Você gosta de Harry Potter, não gosta? Então, lê Harry Potter. Só Uhum. vai. E eu comecei a ler Harry Potter, né? E mudou a minha vida. Eu descobri o Uhum. quão mágico a leitura pode ser. E eu sou muito grata a Marlene, e ela sabe disso, porque essa é a nossa história. É minha e dela que a gente compartilha, porque os professores eles influenciam muito a vida das pessoas. Hoje em dia eu sou professora e eu tenho essa noção. E eu Uhum. sou muito grata. Toda vez que eu encontro com a Marlene, eu faço questão de agradecê-la por isso. Porque mudou minha Legal. vida literalmente. E hoje em dia a gente é colega de trabalho. Sim. Eu me formei em letras e a gente trabalha na mesma escola. Então, às vezes, a gente encontra de uniforme no corredor do colégio. Eu olho para ela e falo: é por sua causa que eu tô aqui. E essa Isso é muito é lindo, a né? nossa história. Assim, eu acho que já é especial por ser com Uhum. livros, por ter mudado a minha vida, mas ter uma pessoa tão maravilhosa, tão doce, tão especial quanto a Marlene é, para compartilhar essa Uhum. história e para mostrar e para lembrar a importância do professor na vida dos alunos. Eu acho Uhum. isso surreal, assim. Ela acreditou em mim para início de Uhum. conversa e me mostrou o caminho. Olha, lê o que você gosta, isso vai te ajudar em tantas coisas. E Uhum. realmente me ajudou muito. Mais para frente me tornou leitora em inglês, que me mostrou que eu gostava de inglês, e hoje em dia eu sou professora de inglês. E tudo Uhum. começou quando eu estava, né, na quinta série, atual sexto ano, com dê uma chance para um livro que eu acho que você vai gostar. Ela não se conformou, né? O professor, quando ele é inconformado com algo, ele fica matutando, arrumando um jeito, né? E Aham. depois a Marlene está aí ouvindo a gente, está toda emocionada, né? Difícil ela ficar emocionada, né? Ela é um doce. Então a Marlene depois, já que está assistindo a gente, depois ela vai escrever aí para a gente no chat se ela também é uma apaixonada pela leitura e se teve algum professor ou professora que também foi responsável por isso. Porque nesse canal, Isabela, você sabe, porque você nos acompanha, tem muitos professores. Sim. E eu acho que a gente precisa sempre lembrar desse lugar que a gente tem na vida do aluno, né? Você vê, talvez não tenha sido de propósito que ela tenha feito. Ah, experimenta, né? Aham. Algo tão comum para ela, mas que fez a diferença na sua vida, né? E são Então, coisas que acho que isso é marcam a forte. gente. Eu lembro de uma Uhum, fala dela também, quando eu estava na sexta série. A Marlene estava grávida da Júlia na época. Ela comentou que ler livros levavam a gente para outros lugares. E eu uhum, lembro, as coisas marcam a gente de um jeito tão doido que eu lembro da fala, da história que ela contou. Ela contou que ela estava lendo um livro muito bom, que eu não lembro qual é o livro, mas que ela estava lendo esse livro que era muito bom e que ele mexeu tanto com ela que até na missa ela ficou pensando nele. Na missa, ela toda concentrada, rezando, mas o livro ficava vindo na cabeça dela e eu lembro de pensar assim: não, não é possível, é um livro. Como assim? E hoje em dia, uhum. desde então, eu passo por isso, de às vezes até mesmo terminar um livro e a história ficar na minha cabeça. E eu sempre lembro dela contando. Não sei nem se ela lembra desse fato, mas me Uhum. marcou.
Eu acho que eu Sim, peguei um pouco daquela história para mim também. Isso acontece sim. muito com professores em vários momentos, em vários, né, em várias Aham. possibilidades de histórias. Com certeza. A Luana escreveu aqui, ó. Acho que todos nós temos histórias marcantes com professores que mudaram nossa vida e nos marcaram para sempre. Que lindo, né? É verdade, né? Às vezes não marcam de maneira positiva, né? Todo mundo também tem uma historinha aí, né? Mas vamos ficar só com as coisas, com as histórias boas, né? E Verdade. hoje, Bel, qual é o papel da leitura? Qual a função da leitura na sua vida hoje? É exagero, mas é verdade. É tudo. É claro que eu tenho outras coisas muito importantes na minha vida, várias, mas a leitura, ela é uma parte fundamental de quem eu sou. Ela está Uhum, presente na minha vida até nas vezes em que eu não estou com vontade de ler. A leitura de alguma forma está presente, porque eu sou humana. Tem dias que eu tô com vontade de ler claro. 9 livros em um dia, o que já aconteceu. E tem vezes que eu Uhum, fico 2, 3 meses sem ler nenhum livro. Mas a uhum. leitura faz parte de quem eu sou. Eu tenho. O meu sonho é ter a biblioteca do filme da Bela e a Fera. Então eu trabalho diariamente para ter uma biblioteca do tamanho do mundo. A quarta estante está chegando em breve aí. Ela chega e eu consigo completar mais uma estante. A leitura ela faz parte da minha vida, das ideias que eu tenho, da pessoa que eu estou me tornando e me tornei ao longo desses anos. Faz parte de mim. Que legal. E deixa eu ver aqui que eu acho que a Marlene respondeu. Eu dei aquela cutucada, né? Ó, apaixonado pela leitura, sim. Peraí, que saiu. Volta. Deixa eu ver onde ela escreveu. Ai, meu Deus. Sou muito apaixonada pela leitura, sim. Quem marcou minha vida foi a Nilza Chaves. A Bela marcou muito a minha vida também. Olha lá, Bela, você também é dela. Muito lindo. A Luana, ai, gente, até eu tô ficando emocionada. Amor muito grande por todos os mestres que passaram pela minha vida. A Denise é professora do Colégio Santa Isabel. Ela está sempre aqui acompanhando a gente e ela é professora de língua portuguesa. A Denise também colocou aqui uma mensagem. Peraí que eu estou com um problema com meus dedos aqui. Fico imaginando como a minha vida seria triste sem leitura. A Yara, tenho muito orgulho da mulher que a Isabela se tornou. Lembro dela bem novinha na biblioteca do colégio, devorando os livros. Olha lá, já lembraram, já viram você. O Gustavo, e você consegue passar isso muito bem para as pessoas, Chuchu, marcando a minha vida e minhas leituras desde 2014 e 2015. É um fã. É Gustavo é um um fã fã? que virou um amigo. Hoje em dia ele é Ah, um que dos meus legal! amigos. Uhum. Ah, conta pra gente um pouco o que que é essa, como é que uma pessoa acaba se aproximando de você em função da leitura? Tem mais ou menos aí, né, uns 7, 8 anos que eu criei o blog. E quando eu criei o blog, na verdade, ele foi uma forma de eu não me afastar das leituras que eu gostava. Porque quando eu entrei na faculdade de letras em 2012, rolava meio que um boato, um mito na faculdade de quando você entra para letras, você perde a vontade de ler e escrever. Porque são muitas leituras obrigatórias, são muitos textos obrigatórios Uhum, para escrever. Então, meio que tem esse mito na faculdade de que você perde a vontade de escrever e ler coisas que você gosta. E eu, muito uhum, determinada, falei: isso não vai acontecer comigo. Então, eu vou criar um lugar para escrever resenhas, para comentar os livros que eu leio, para escrever meus textos, crônicas e afins, para eu não perder a vontade e o carinho que eu tenho pela leitura, por livros, escrita e uhum, tudo mais. E quando a gente começa uma coisa, 8 anos atrás, os blogs era o que estava na moda, hoje em dia é YouTube, TikTok, mas ainda não tinha a dimensão de internet que tem hoje em dia. Teve um pulo uhum, muito grande nos últimos anos de sim, crescimento de influenciadores de internet. Então eu não imaginava que ia ter esse contato. Mas uhum, eu até hoje eu fico boba quando alguém me fala que comprou um livro que eu indiquei ou que uhum, começou a gostar de ler alguma coisa que eu indiquei. Tem uma mãe que começou a falar comigo esse ano que a filha dela, se não me engano, tem 17 anos e não gostava de ler. E ela começou a uhum. acompanhar meus vlogs de leitura durante a pandemia e já leu mais de 30 livros esse ano,
da maioria dos que eu indiquei esse ano. É. Então, assim, são coisas que eu fico, às vezes, sem acreditar. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado esse dom de comunicação, de poder passar esse amor da leitura para tantas pessoas e estar presente na vida de várias pessoas. E aconteceu de que vários leitores que eram fãs das resenhas, ou dos vídeos, ou das coisas que eu escrevo, a gente ficou amigo. O Gustavo é um desses. Então, a gente conversava muito dos livros, conversava de muitas coisas. E quando viu, a gente não estava só conversando de livros, a gente estava conversando da vida também. E ele virou um amigo muito especial. Ai, que legal, Bela. Agora me fala uma coisa. Primeiro começou o blog. Uhum. Ali no blog era texto escrito. Isso. Tá. Aí quando é que isso começou a mudar? Porque eu comecei a te acompanhar pelo YouTube, que é outro formato. Isso. O YouTube começou a crescer mais ou menos um ano depois que eu criei o blog. Teve um boom muito grande de muitos vídeos, de muitos vlogs e muitas coisas. E aí eu vi alguns vídeos de gringos, de americanos, ingleses, fazendo resenhas literárias, respondendo as tags, que são perguntas para encaixar livros. E eu falei, eu acho que eu posso fazer isso. Eu Legal. adoro aparecer. É uma coisa que faz parte do meu ser. E eu acho que todo professor tem um pouco disso. Porque, querendo ou não, a gente tem né, um destaque na sala e tudo mais. E eu gosto de falar. É perceptível, mas eu gosto de falar. Então eu falei, pode ser uma ideia legal. Eu posso ir para o YouTube. Eu tinha medo da câmera. Os primeiros vídeos parece que eu estou fugindo de algum monstro. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu falo roboticamente, hoje em dia isso melhorou muito. Mas começou mais ou menos assim. E aí eu fiz, né, o blog, o YouTube, hoje em dia tem o TikTok também. Então, eu tô falando de livro onde me deixam falar de livros. É muito legal isso. E, por exemplo, para mim, foi muita novidade, são gêneros que eu não conhecia, né? E eu vou te confessar, quando eu vi a primeira vez o do YouTube e estava escrito lá vlog, eu falei, mas o que é isso que eu nunca ouvi falar, né? Eu falei, mas não é blog, né? Porque eu sou de outra geração, né? Então, explica um pouco para mim, Isabela, que diferença que é para eu poder entender melhor. Vlog é a mistura de videoblog. Videoblog, então é um blog gravado. Porque o blog inicialmente, né, quando estava nesse boom muito grande de blogs, de beleza, de livros, de filmes, de tudo, era meio que um diário online. O blog começou como um diário online. Então, o vlog, ele é essa adaptação do escrito para o visual, para o gravado. Então, quando eu faço vlogs de leitura, eu pego meu celular e me gravo lendo minhas reações, o que eu achei. Então, não é só a resenha escrita do tipo, o livro é bem escrito, é em primeira pessoa, é em terceira pessoa, a história é X, os personagens são bons. Eu vou contando isso na emoção do momento, enquanto eu tô lendo e as pessoas vão acompanhando. Então, essa né, é a nova definição de vlog. É muito legal, porque eu acompanho, né? E aí eu vou percebendo, você às vezes vai gravando em vários momentos, né? Então tem lá um vídeo que você posta, mas dá para perceber que foram vários momentos, então fica uma coisa, uma minissérie que eu fico pensando, né? O que será que vem depois? Muito legal. E isso me fez muita companhia nessa pandemia, gravar esses vlogs de leitura. Me fez ler mais, porque eu tinha mais vontade de compartilhar. Eu já teria lido muito nessa pandemia, porque é um dos fatores que veio com esse mundo doido que a gente está vivendo esse ano. Mas ter essa possibilidade de compartilhar as leituras também e ver o que estão lendo do lado de lá e influenciar de uma forma ou outra, o que é sempre muito doido, mas é muito legal. Sim, eu acho. Eu acompanho também outros blogueiros literários, né? E as pessoas sempre fazem uma pergunta, sempre apareceu, e eu vou perguntar para você, como é que você consegue se organizar? Porque assim, você é professora, né? Professor trabalha muito. Tá sempre lendo muito, tem sempre coisa para corrigir, coisa para escrever. Como é que a Isabela consegue? Tudo bem que tem dia, né, que não, que nem você falou, tem dia que não dá, não quero.
tô cansada, enfim, tem que ter esse respeito também. Mas, de modo geral, como é que você se organiza? Eu não me cobro. Eu descobri que, para mim, o que funciona é não me cobrar. A leitura é prazer. A leitura, para Uhum. mim, é um escape da realidade quando está tudo muito difícil. Vou desligar um pouco dos problemas, vou descansar, vou deitar na rede para ler, enfim, é esse momento de relaxar. E eu percebi que teve um ano que eu li muito. Eu tinha muitas parcerias com muitas editoras. Foi um ano surreal, sou muito grata. As editoras mandavam os lançamentos para minha casa de graça para eu ler. Assim, não tenho nem como descrever o quão fantástico foi isso. Mas isso Uhum. gerou uma coisa muito grande de cobrança de mim comigo mesma, assim, da Isabela para Isabela. E eu percebi Uhum. que eu tinha que tirar essa cobrança. Uhum. Então, eu leio quando me dá vontade de ler e isso me fez ter mais vontade de ler. Não ter Legal. cobrança. Então, por exemplo, ontem eu adiantei bastante as coisas que eu tinha que fazer do trabalho. Final de ano para professor é planejamento para o ano seguinte, é fechar nota, postar nota, e reuniões, e aplicações de prova, correções de prova. Mas ontem eu adiantei um pouco e falei, eu vou ler nos meus intervalos de aula. Eu tinha aula o dia inteiro, mas eu li um livro ontem nos intervalos. Sentada nessa cadeira, eu fechava a aula no computador, lia, começava outra aula, fechava, lia de novo e quando eu vi, eu terminei o livro. Então, deu Uhum. vontade, eu fui lá e li. Mas também, ao mesmo tempo, se não me der vontade, eu não vou me forçar. Porque aí a leitura não vai ser prazerosa. Eu vou estar Exato. lendo para ter mais número. Já passei dessa Uhum. fase de querer competir comigo mesma. Então, eu É muito leio legal isso. quando tem É, vontade, quando, é uma né? liberdade, né? É uma liberdade de ler por querer ler, enfim, porque faz Isso bem. é, isso é muito importante, né? Ó, tem uma pergunta aqui do Jura. Não sei se você viu a live do Jura. O Jura é um escritor que fez uma live Aham, com a gente, a vi. vida de escritor, ele é também editor. E ele falou: Bel, o que te pega para valer num livro e te faz indicá-lo? Um personagem, o ritmo, o estilo. O que que é que te pega? Eu sou fã de autores e autoras que criam personagens secundários bons. Porque criar personagens principais bons não é que é fácil, mas é mais Uhum. comum, né? Uma história principal que se destaca. Eu sou apaixonada quando os personagens secundários roubam a cena, mas sem tirar totalmente a luz dos personagens principais. Eu adoro quando tem muito personagem envolvido e você se preocupa com todos eles, porque parece que você está mais na história por ter tantos Uhum. detalhes, não só dos principais, mas dos secundários. Então, são normalmente os que eu mais gosto. É quando eu me apego aos outros personagens também. Tá. E como é que você faz essa seleção? Assim, duas perguntas, na verdade. Uma coisa é como é que você escolhe um livro para ler, ou porque alguém te entregou, ou pediu que você lesse, e depois como é que você escolhe esse livro que você fala, não, esse eu vou pôr no blog, ou esse eu vou escrever sobre ele. Como é que é isso? É, não tem um Não tem padrão que eu regra. siga, não tem regra. As minhas leituras são muito sem regra hoje em dia. Porque é o que eu preciso que seja leve, que seja, né, Uhum, tranquilo para mim. Então, normalmente eu tenho uma wishlist, né, uma lista de desejos no site da Amazon. Eu acompanho muito o Scooby, que é um site, né, para marcar livros, descobrir livros e faço lista dos que eu quero ler. Eu acompanho no YouTube, acompanho no TikTok, no Instagram, os livros que estão mais em alta, leio a resenha ou uhum. leio a sinopse e a resenha e falo, esse combina comigo, esse não combina comigo, esse eu vou gostar. Então, eu tô numa fase em que eu sei o que eu gosto de ler. E como eu não tenho muito tempo, eu não fico me desafiando a ler coisas diferentes demais para ver se eu vou gostar. A não ser que sobre um tempo eu fale, vou testar. Esse ano eu li um livro de suspense que eu não tenho costume e adorei. Saí um Hum, pouco ali da minha zona de conforto. Mas normalmente eu fico na minha zona de conforto. Porque tá. leitura é prazer para mim, então eu fico na minha zoninha de conforto, ninguém me tira dela. Então, normalmente eu sei o que eu vou gostar. Eu tenho os autores favoritos. Então, quando tem lançamento, eu já falo, eu preciso ler. E às vezes os autores que eu gosto, eu acompanho, eles indicam livros, e eu falo, poxa, se essa pessoa que eu leria até a lista de supermercado que ela escrevesse indicou um livro,
Deve ser Aham. bom. Então, Isso é é muito, assim que eu seleciono. isso é muito legal, né, Bel? Eu leio muito também, eu sou apaixonada pela leitura. E o John Boyne, por exemplo, que é o famoso dele, ficou o menino do pijama listrado, né? Eu li muitas coisas dele, né? E aí você vai sentindo, vendo o estilo do escritor também, né? E aí quando eu pego um livro dele que eu não tinha lido, por exemplo, O Menino no Alto da Montanha, eu já fui para a leitura tentando imaginar assim, porque ele sempre traz um fato histórico, né? Ele localiza aquele livro num contexto histórico e o personagem principal da história dele é um personagem participante daquela história. Ele não é a figura principal da história, né? Ele é uma pessoa comum, mas que acaba fazendo parte daquele contexto. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu falava assim, não, mas pera um pouco, aonde que vai aparecer qual é o contexto histórico, né? Eu ficava naquela busca. Então, isso é muito legal também. A gente vai, parece que vai ficando íntimo desse autor, né? A gente já conhece as manias, o jeito. Uma das minhas autoras Uhum, favoritas é uma americana que chama Colleen Hoover. E os livros dela uhum, seguem um molde. Não chega a ser uhum, cansativo, todos são bem diferentes entre eles. Mas tem algumas coisas que eu já falo. A primeira frase do livro é sempre impactante e ela brinca com isso. Então é sempre uma coisa que choca e ela se diverte. Então a gente já fica esperando qual vai ser a primeira frase do livro. E o que, que vai uhum, acontecer? Em que parte que eu vou chorar? Porque eu sei que eu vou chorar. Eu só preciso saber onde. Eu uhum. preciso me preparar. É muito, é pouco. Então a gente vai, né, se acostumando com isso. 3 pessoas fizeram a mesma pergunta. Eu não sei se você viu, mas é que apareceu 3 vezes aqui pra mim. Começou com o Júlia, depois a Luana, depois a Marlene. Acho que mais gente falou isso. Inclusive a minha mãe também. Ah, Que era se eu abandono livros sim, o Jura da falou, leitura. Se eu começo Uhum. e paro. Antigamente, sim. Antigamente, que eu digo, tipo, uns 6, 7 anos atrás, eu dava 4 capítulos de chance pro livro. E se chegasse no 4º capítulo e eu não estivesse gostando, eu largava a leitura e seguia para outro, porque eu achava que estava perdendo meu precioso tempo. E era mais ou menos assim também. Mas hoje em dia entra nessa categoria que a gente estava falando. Eu conheço muito bem o meu gosto literário. Eu, pela Uhum. sinopse, pelo que estão falando do autor, se eu já conheço o autor também, eu já consigo perceber se eu vou gostar ou não do livro. Então, se eu acho que eu Uhum. não vou gostar, eu já nem compro. Porque, Uhum. eu vou tentar dar uma chance e já não passa. Então, deve ter aí uns 4 anos que eu não abandono nenhum livro. Porque eu seleciono bem no sentido de eu conheço o estilo, é o que eu gosto. Então, faz muito tempo que eu não abandono um livro. E eles estão até. Essa live está tão agitada que eles estão até já conversando. Ó. O Jura já está Achei respondendo para a chique. Luana, né? Muito Achei bom, muito muito bom. chique. É muito chique. A Denise também está falando que ficou escolhendo livros. Eu fico escolhendo livros que eu gosto para presentear os amigos, né? Já na intenção deles depois emprestarem para ela ler. Muito bom, muito bom, muito bom. Isabela, me fala uma coisa, e como professora, em algum momento, ou quando você está fazendo seu planejamento, em algum momento te vem essa questão da leitura, no sentido de o que eu posso fazer para instigar, para provocar esse aluno, esse estudante a ler mais? O meu TCC na faculdade foi voltado para isso. Meu TCC na Uhum. faculdade foi o uso da literatura estrangeira nas salas de aula de língua inglesa. Eu Ai, usei que um legal. autor muito famoso dos Estados Unidos, que é o Dr. Seuss, que é o criador do Grinch, do Uhum. Lorax, que são histórias famosas dele, mas tem várias outras. E eu usei esse autor, que ele é usado nos Estados Unidos, para criar o gosto da leitura nas crianças americanas. Ele é um autor voltado para Uhum. iniciação da leitura nos Estados Unidos. Uhum. Então, o meu Uhum. TCC foi tipo, pera, se esse autor funciona lá para fazer as crianças lerem lá, por que ele não funcionaria aqui? Então, por Uhum. exemplo, semana passada os meus alunos tiveram uma aula
com How the Grinch Stole Christmas, que é o livro dele, do Grinch. Então, a aula passada dos meus alunos foi uma leitura de um livro em inglês infantil. E eu sempre tento colocar alguma coisa, principalmente no infantil. Infantil 4 e 5 esse ano só foi trabalhado com livros nas sequências didáticas em parceria, né, do Santo Inácio com o Consa. No primeiro ano também trabalhei livros e nos outros anos o que eu pude colocar de livros eu também coloquei, porque livros infantis têm muitas ilustrações, é muito lúdico, é muito gostoso. E Sim. mesmo sendo em outro idioma, não tem palavras difíceis, são palavras curtas, são palavras rimadas. A graça do Dr. Seuss é que ele tem níveis de leitura e são todas rimadas as palavras. Então, parece que a leitura flui mais com a criança em inglês por ser ritmado. Então, é bem gostoso de trabalhar isso com as crianças também. Legal, porque eles estão muito sonoros nessa faixa etária, né? Exatamente, E agora uma pergunta, no caso desses livros que você trouxe de língua inglesa, no caso dos livros de língua inglesa para crianças, eles têm essa preocupação de serem livros com menos palavras ou preparado para o primeiro leitor? Ou não? Porque no Brasil a gente não tem só essa preocupação, né? A gente tem o livro ilustrado, a gente tem a literatura para a infância, que é fora de série, né? Isso aqui é um livro para a infância. Né? Que não Algumas tem essa editoras preocupação de americanas ser do fácil para o difícil. trabalham com isso. O Dr. Seuss é da Random House, que é uma editora americana, mas eles têm uma seleção de livros que é I Can Read All By Myself, que é Eu Consigo Ler Sozinho. E tem as que vêm antes dessa. Então, é graded, é separado por níveis. Alguns, muitos. Então, tem os livros que é para os familiares lerem, ou os professores lerem. E tem os que a criança vai começar a ler sozinha. Então, esse livro ela vai pegar, esse daqui I can read it all by myself. Esse daqui eu consigo ler inteiramente sozinho. Então, eles trabalham com isso e com o número de palavras. Então, tem sites e afins que mostram, esse aqui trabalha só com até 100 palavras, que se repetem. E por aí vai. Então, ele é mais voltado, assim, para o nível de leitura. Legal. Acho que tinha uma pergunta aqui ou um comentário que eu passei. Da Luana. Bela, sobre despertar o hábito de leitura nas crianças e adolescentes, poderia falar sobre a importância de elas buscarem algo que gostam? Eu falo isso sempre. E eu falo isso sempre sobre livros, sobre inglês, que é a matéria que eu leciono. Tudo funciona melhor quando a gente descobre um motivo naquilo. Quando a gente encontra algo que a gente gosta para fazer aquilo valer a pena. Por exemplo, comigo foi inglês. Eu detestava inglês. Eu detestava ler, eu detestava inglês. Eu era uma pessoa, assim, adolescente, pré-adolescente que chama, né? Eu detestava inglês e eu já gostava muito de Harry Potter. Então, quando foi sair o último Harry Potter, ia sair depois em português, primeiro em inglês. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia ler o último livro de Harry Potter em inglês. Sem saber inglês. E aí, quando eu li Harry Potter and the Deathly Hallows, que é, né, o último livro, eu descobri que eu gostava de inglês e que eu gostava ainda mais de ler e de Harry Potter. Como mostrar isso para os alunos, para as crianças, para os adolescentes? Vai para o que você gosta. É claro que na vida, a vida não é só o que a gente gosta. Então, a gente também não pode falar, olha, você só vai ler o que você gosta sempre. Porque não é assim, infelizmente. Na faculdade, na escola, às vezes existem leituras obrigatórias que às vezes você pode achar que é chato, porque todo mundo fala que é chato. Às vezes ninguém é tão chato assim. Adoro descobrir com as pessoas, debater com as pessoas se elas acham que a Capitu traiu ou não. É uma coisa muito legal para se discutir. E às vezes a pessoa não dá nenhuma chance pro livro, porque todo mundo fala que é chato, porque todo mundo fala que é obrigatório. A palavra obrigatória, às vezes, também causa um certo, né, não quero. Principalmente em adolescentes. Mas sempre que algum aluno fala sobre isso comigo, ou eu estou conversando sobre isso com os meus alunos, eu tento descobrir, tento ajudar, o que você gosta. Ah, você gosta da série de TV tal? Já pensou em ler tal livro? Você sabia que essa série é baseada em um livro? Ah, então a gente vai achando caminhos para o aluno, para o adolescente, para a criança descobrir o que ela gosta.
O que tem funcionado muito bem hoje em dia para mim na leitura é que eu conheço muito bem meu gosto literário. Tanto que faz muito tempo que eu não abandono livros, eu escolho as minhas leituras baseadas nas coisas que eu tenho certeza que eu vou gostar. E isso é porque eu fiz esse caminho para descobrir o que eu gosto. Então, quando eu estou conversando com um aluno, ou com um leitor do blog, adolescente, ou, enfim, crianças, a gente faz um caminho para descobrir o que ele gosta, o que ela gosta. E isso pode, de fato, mudar a vida. Descobrir uma coisa que vai influenciar na profissão. Se eu nunca tivesse parado para ler Harry Potter, será que hoje em dia eu seria professora de inglês? Se lá atrás eu não tivesse ouvido a Marlene me falando que seria legal ler, será que depois, 2 anos depois daquilo, 3 anos depois daquilo, eu teria me arriscado a pegar um livro em inglês que é gigante, sem saber inglês, porque eu queria saber a história antes de todo mundo? E isso me fez virar professora de inglês. O fato de eu ter aberto Harry Potter quando eu tinha 11 anos, mesmo sendo em português, mudou minha vida num grau que hoje em dia é a minha profissão. Sim. Então, às vezes o aluno lê um livro sobre engenharia, que está enfiado ali pro meio, descobre que é engenheiro, ou lê um livro sobre construções de casa com vários desenhos lindos e fala, opa, quero ser arquiteto. Ou a menina vê uma cientista numa história e fala, quero ser cientista, vou ser cientista. E descobre alguma coisa por conta da... Eu acho isso muito mágico. Eu acho que tem isso, né? Abre um universo todo de possibilidades a leitura, né? Quando você agora deu o exemplo das séries, né? Isso é muito legal também, porque filmes, séries, a gente fica muito curioso. Quando teve o N, né? E eu assisti, logo nas minhas férias de pandemia, eu assisti o N. E o N tem lá, acho que 4 temporadas, não me lembro bem. E aí depois a gente começa a pesquisar, descobre, o N não vai mais ter, né? O Canadá não vai, teve lá a briga entre o Canadá e Netflix, não vai ter o N. Eu falei, bom, então vamos ver se tem o livro. Não só tem o livro, é uma série, né? São 6 livros, 7 livros, né? E aí é muito legal, porque quando você... Eu tô lendo a série, tô no 2º livro, você vê que a série toda que está na TV foi modificada, adaptada, mas ela está toda no 1º volume. Você tem mais 5 pela frente, né? Porque é a vida dela. É a vida dela até ela ficar idosa. Diferente do Amiga Genial, né? Aquela quadrilogia italiana. Porque o seriado que a HBO está fazendo aos poucos da Amiga Genial é cópia do livro. Então, essa coisa de poder também transitar entre as formas de comunicar, né? E poder abrir isso para uma discussão, para um bate-papo, isso é muito legal. Muito. Né? E o professor pode fazer isso, pode levar isso para dentro da sala de aula, para os seus alunos, enfim. Vamos ver o que comparou, né? Eu acho muito legal isso. A Luana está colocando aqui, ó. Fico pensando no quantos livros são uma construção colaborativa, pois contam com a imaginação do leitor e isso estimula de forma mais ativa a projeção do que o próprio cinema. Porque é muito próprio, né? É muito lindo, muito lindo. E, Isabela, conta para mim uma coisa. Bom, você já está uma profissional, né? Como blogueira literária, né? Já é também uma profissão, né? E isso gera benefícios para você, além de ler e além de conhecer pessoas? Já pagou algumas contas. Que bom! Já o YouTube, o blog, já me pagaram algumas contas. Além dos vários livros que eu recebi de graça, que eu teria gastado meu rico dinheirinho. Das 3 estantes atualmente que eu tenho, facilmente uma inteira foi de parceria com editoras e livros que eu ganhei de autores e das editoras. Então, teve um retorno também, além do prazer da leitura. Legal. E aí você já pode se denominar uma influencer? Eu acho essa palavra muito doida e muito forte. Muito doida. Né? Você saber influenciar pessoas é uma coisa muito doida.
Mas, vendo os comentários que eu recebo, as mensagens que eu recebo, cartas, e-mails, adoro cartas, inclusive, acho muito legal. Uhum. Eu acho que sim. E é um Legal. prazer influenciar leituras. Sim. Porque eu acho que existem várias maneiras de influenciar as pessoas. E eu sabendo que eu influencio em leituras é algo muito legal. Porque eu sei o que esse efeito de influência que eu tive com a leitura fez com a minha vida. Então eu fico pensando, putz, a pessoa lê um livro porque eu indiquei. Aham, E eu exatamente. fico muito bobo, sempre. Legal. Ó, sua mãe está perguntando, quanto as suas leituras influenciaram nos livros que você escreveu? Muito. Porque eu escrevo o que eu gostaria de ler. Eu Hum, escrevo exatamente tudo que eu gosto de ler. Então, as minhas personagens, os meus personagens são o que eu gosto de achar num livro. Então, os uhum. clichês, os personagens secundários aparecendo bastante, o romance romantiquinho muito clichê, muita amizade presente. Então, o meu livro e os meus contos, eles são o que eu gosto de ler. Eu escrevo o que eu procuro nos livros. Legal. E aonde que vem a sua inspiração para essa escrita? É muito doido. É. Assim, muito doido. Porque tudo vira inspiração. Às vezes eu tô para dormir e passa uma história inteira na minha cabeça. Ou às vezes eu Uhum. tô andando na rua e vejo alguma coisa e eu falo, isso seria legal numa história. E eu brinco com as minhas amigas que tudo que elas fazem podem e vão ser usados contra elas em um livro. Porque tudo que acontece ao meu redor também eu uso para Aham. escrever coisas que eu já vivi, coisas que eu gostaria de ter vivido, coisas que eu não gostaria de ter vivido. Tudo isso está presente nas minhas leituras. Mas eu não sei falar, tipo, eu vou na minha cabeça, abro uma portinha e de lá sai uma história. É um trem doido. Uhum. É De algo assim, repente começa a vir. de repente vem às vezes uma história pronta, de repente vem só um começo. Um dos meus contos, que é um presente de Natal, inclusive ele combina muito com a época em que a gente está, ele Uhum. se passa no mesmo universo que um outro conto meu, que é A Noite das Garotas. Porque eu pensei, esse personagem tem uma irmã, e essa irmã não gosta de Natal. E aí veio a história inteira do conto. Ah, legal. Então, assim, tem um personagem que é secundário, mas aí a irmã dele apareceu e surgiu toda a história de um novo conto. E eu escrevi e foi. Legal. E você tem hábito de fazer algum tipo de anotação, Isabela, quando você se sente inspirada? Ou você fala, deixa lá, uma hora isso volta na minha cabeça de novo? Não, meu bloco de notas do celular é um caos. Tem gravação de áudio, às vezes eu tô meio dormindo, aí eu só pego o celular e Uhum. gravo um áudio. Tal coisa acontece na cena tal. E durmo. Ou o bloco de notas tem tópicos e anotações, às vezes, assim. Legal. E se o pessoal ficar instigado aí, influenciado e instigado a ler seu conto, os seus contos ou livro, tem na Amazon. Os dois contos e o livro estão na Amazon, à venda na Amazon, mas os três também fazem parte do Kindle Unlimited, que é aquele pacote de Uhum. assinatura estilo Netflix, que você paga um Sim. valor determinado e você tem vários livros disponíveis para alugar de graça ali. De graça não, né? Você paga um valor fixo. Mas os três, tanto os Uhum. dois contos quanto o livro, fazem parte do Unlimited. Legal. E como é o nome do livro? O livro chama On Stage. O título é em Hum, inglês, porque ele se passa nos Estados Unidos, mas o livro é todo em português. E tá. os outros dois, os títulos são em português, que é A Noite das Garotas e Um Presente de Natal. Legal, já está na minha lista. Na minha lista de desejos. E a Ju está perguntando aqui se vem novos livros por aí. Tem um que tá pela metade, só Hum. que eu ainda não tive tempo. Mas é uma história que eu amo muito, é uma história que se passa em Minas Gerais, com várias coisas que eu peguei da minha vida, da vida de todo mundo ao meu redor. Tem muita gente que, quando lê, vai falar, já vivi isso, literalmente. É... Então, quem sabe ano que vem, quem sabe nas férias eu consiga terminar.
Mas eu sou uma pessoa que não gosta de pôr meta, de cobrar, nem na hora de escrever, nem na hora de ler. Então, quando eu tiver tempo, quando eu conseguir voltar o foco para isso, provavelmente. Porque é uma história que eu amo muito. E que eu quero muito jogar pro mundo. Meus bebês. Que legal. E inglês, você já pensou? A Luana que está perguntando se você já pensou em publicar em inglês. Por incrível que pareça, não. Eu sou uma defensora muito grande da literatura e das publicações brasileiras. Claro, a grande parte da minha estante são livros em inglês ou traduzidos de autores americanos, ingleses e de vários outros países. Mas eu acho que a literatura nacional é tão desvalorizada. Eu acho que eu gosto de escrever em português. Claro que eu teria facilidade de escrever em inglês, já fiz alguns testes, mas eu acho que é tão gostoso escrever com as nossas gírias, com os nossos detalhes brasileiros. Tipo, o meu conto de Natal, tem uma hora que eles estão assistindo Roberto Carlos na TV. Que coisa mais brasileira de Natal que isso? É você se identificar com o que você vive. É muito legal pensar no Natal nos Estados Unidos. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer neve e eu nunca mais vou ser a mesma. Mas não é a nossa realidade, é o calor que tá. Então, o nosso Natal é no ventilador, escutando Roberto Carlos na TV, algum tio fazendo a piada do pavê para comer. Então, são coisas que a gente se identifica. Às vezes a gente vê alguém falando brigadeiro na história, a gente fala Brasil. Gostei. Então, eu gosto de escrever em português, por mais que seria muito legal também escrever em inglês. Legal. A Denise, que está acompanhando a gente, que é professora de língua portuguesa, falou também na outra. Falou que assim está encantada, né, com a forma como você está trazendo tudo. E ela tem uma aluna que parece que está escrevendo um livro, então ela está ficando bem, bem animada também. E a sua mãe está perguntando: o que você acha sobre a cobrança de leituras clássicas apenas? Você acredita na liberdade do leitor? Eu defendo a liberdade do leitor. Acho que sim. Eu acho que existe um preconceito literário muito grande. Eu vivi muito isso no curso de letras, né? Na faculdade, do tipo, você não está lendo só Machado de Assis? Como assim você está lendo uma leitura, né? Harry Potter, minha filha, você não é da letras. Tem todo um preconceito absurdo literário. Eu acho que os clássicos são importantes. Jane Austen. Me deixa ler Jane Austen também. Machado de Assis também. E vários outros autores nacionais e internacionais que escreveram clássicos. E eles são clássicos por um motivo. Né? Tem uma razão deles terem marcado épocas e, enfim, várias coisas. Mas o mundo anda. E o mundo anda rápido. Existem autores novos, existem histórias novas. Eu adoro museu, mas eu não vivo só dentro do museu. Então, eu acho que tem momentos para clássicos, inclusive na aula de literatura, que é muito importante, inclusive. Ou se você vai para uma faculdade de letras, você vai ler clássicos, vai ler Shakespeare, e eu adorei ler Shakespeare na faculdade. Nossa, eu fiz várias matérias incríveis de literatura clássica em inglês, que eu adorei. Mas eu também gosto de ler Harry Potter, de ler A Seleção, de ler o que eu gosto de ler. Sim, sim. Então, essa liberdade é exatamente isso que ela perguntou, o que você defende, né? Essa liberdade. O Jura está comentando, a leitura na língua original me parece sempre mais rica, não é? Nem sempre as traduções conseguem trazer tudo. Eu estava conversando isso recentemente com a Betânia, né, coordenadora do Santo Inácio, sobre traduções. Eu, pessoalmente, não acredito em tradução. Eu acredito em adaptação. Não tem como você traduzir uma obra, né, ao pé da letra. É fazer o teste do Google. Se você jogar alguma coisa no Google Tradutor, às vezes ele vai traduzir ao pé da letra e não vai fazer sentido nenhum. Então, não existe traduções, existem adaptações. Então, é claro que muita coisa se perde. A primeira vez que eu li Harry Potter em inglês, eu rachei o bico de rir, porque é um humor muito britânico, e o humor britânico é diferente do brasileiro. O humor britânico, ele não é para ser engraçado de cara, você tem que pensar, às vezes, um pouco para depois rir. E Harry Potter é muito isso. Eu li Harry Potter e já reli várias vezes, e eu tenho a coleção completa em português e a coleção completa em inglês.
E a primeira vez que eu li Harry Potter, obviamente, foi tudo que, né, mudou a minha vida. Mas quando eu li Harry Potter em inglês, eu marquei tanta coisa nesse livro, porque tanta coisa chamou minha atenção. Parecia que eu não sei se eu estava Tava lendo a lendo pela história primeira pela vez. primeira vez. Exatamente, assim. Eu lembro do Harry Potter 6. Esse foi o que mais me marcou, o Uhum. Enigma do Príncipe. Quando eu li em inglês, eu jurava que eu estava lendo outro livro. Eu já tinha lido Harry Potter 6 várias vezes, mas a primeira vez que eu li em inglês, eu falei, opa, muita informação nova aqui. Mas a Sim, tradução de Harry Potter, a adaptação de Harry Potter, é uma das mais bem feitas que eu conheço. Assim, que legal. é um trabalho muito bem feito, muito minucioso, porque é um mundo criado. Então, Uhum, a tradutora, ela teve que criar o nome das casas de Hogwarts. Ela uhum, teve que criar muita coisa. Tudo foi aprovado pela autora, né, pela J.K. Rowling, porque a J.K. Rowling fala português. Então, tudo passou uhum. pela aprovação dela. Mas ela teve que criar muita coisa. É um trabalho muito admirável, tudo que ela Com fez. certeza, com certeza. Você sabe, Nossa Senhora, Eu quase acabei que de não. ver. Eu acabei de ver. Vou ficar com os cabelos em pé. Você sabe que eu tenho na minha lista para as lives do ano que vem trazer um tradutor para conversar, porque eu acho que é uma profissão também maravilhosa, né? E vai Eu dar acho muito pano para fantástico. manga para bater um papo com o É tradutor. muito legal. Ó, para você terminar, a Patrícia está perguntando se tem algum livro que você falaria como inesquecível. Se eu responder Harry Potter, vai ser muito chato. Porque é Porque o foi. óbvio. Porque é Harry Potter que é o inesquecível. Mas também, assim, eu acho que eu tenho um livro inesquecível para cada fase da minha vida até agora. Uhum, Eu acho que cada fase da minha vida foi marcada por um livro. Porque eu estava uhum. lendo dentro do contexto do que eu estava vivendo. Então, ali, né, na minha adolescência, Harry Potter marcou. Eu não sei nem falar o que Harry Potter é na minha vida, porque é Harry Potter. Mas logo em Uhum, seguida também, quando eu estava ali no ensino médio, eu li uma série da Meg Cabot que chama Mediadora, que é uma das uhum, minhas séries favoritas da vida. Assim, marcou muito a minha vida enquanto adolescente. Depois, quando eu entrei na uhum. faculdade, eu comecei a ler os New Adults, que são livros que tratam esse assunto de início de faculdade. E eu me encontrei nesses livros, porque eu estava vivendo aquilo. Então, a Colleen Uhum. Hoover, a autora que eu citei, é exatamente isso, né? Do que eu estava vivendo. Então, eu me encontrava no livro. Esse ano eu li um dos meus favoritos desse ano, chama Eleanor in Grey, que é esse daqui. Eu me identifiquei com tantas coisas da personagem principal, o que eu li ontem também, eu me identifiquei com tanto. Assim, cada fase, cada momento que eu tô vivendo tem um livro inesquecível. Mas, porém, entretanto, todavia, Harry Potter Tá no topo. é o que mudou a minha vida, é o que me deu um emprego. Sim. Um, não, Exatamente, é o dois que mudou a empregos. vida. É o que mudou a minha vida, pegou minha vida, chacoalhou. Foi literalmente Que, mágico o que Harry Potter fez na minha vida. uhum. Que lindo. Isabela, faltam 2 minutos. Meu Deus, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Foi maravilhoso. O ano que vem a gente vai fazer outra, porque a gente tem muito ainda o que falar, Sim! né? Eu queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Foi maravilhoso. Ó, se eu já era sua fã, agora eu sou fã 2 vezes. E o pessoal vai seguir você lá no blog, lá no YouTube, porque os seus vídeos são maravilhosos, eu amo. Eu Obrigado, fico muito querida. grata pela oportunidade, como eu falei, né? Falar sobre livros, se me deixar, eu fico aqui, eu não paro. Então, Então, tá eu fico bom. muito grata pelos comentários, pela participação, pelo convite, tudo isso. Eu que agradeço. Beijo no seu coração, querida. Beijo!